Agora é o Evangelho de Jesus, o Evangelho da verdade, o Evangelho da vida que é séria, ao mesmo tempo que é leve, é livre, mas é vida consciente do significado e da responsabilidade de viver. Tem muita gente que pensa que chegar aqui na Terra, aliás, nem pensa por que está aqui, gente que nem pensa o que é isso aqui. Tem gente que pensa que isso aqui é uma plataforma espacial, plana, e ao mesmo tempo orgânica. Tem gente que sabe que isso aqui é um planeta rodando no meio de milhares e milhares de outros planetas e sistemas solares e galáxias. Tem outros ainda que vão um pouco mais adiante nas expansões universais ou nas leis da física ou da astrofísica, mas a grande maioria não vive com respostas para aquelas perguntas mais básicas da existência, que é: quem sou eu? Por que eu estou aqui? Para onde eu estou indo? E qual o significado que a minha vida pode ter no universo? Se a gente não consegue responder essas perguntas, a gente não sabe por que está vivo aqui. E se a gente não sabe por que está vivo aqui, a gente se angustia muito. É uma vida desesperada, a vida dos pensadores sem solução, pensadores sem fé, pensadores sem transcendência, pensadores apenas inteligentemente mamíferos. E aí, tanto mais quantas sejam as perguntas deles, mais angustiados. E como a maioria não aguenta viver tão angustiadamente na existência, a próxima tentativa é a da evasão, é a da naturalização da angústia, é a da normalização desse sofrimento latente, pulsante, inexplicável, ou é a convivência com aquela angústia dormente, que está presente, que é inequívoca, mas a gente não quer nem saber. Que coisa é essa que tremula na gente? E tem pessoas que simplesmente atravessam, vão do berçário, do ventre, até a sepultura, sem nunca terem querido saber quem eram, por que existiam, o que estavam fazendo aqui, qual o significado de suas vidas. Uma quantidade enorme. Eu não ousaria dizer que provavelmente seja a maior parte da humanidade, mas eu acho que vou cometer essa ousadia. Porque eu incluo dentre aqueles que buscam os que chamam de angústia as suas não soluções, que chamam de vazio aquilo que eles sabem que neles não foi preenchido. Esses eu incluo no grupo dos buscadores. Eles só não sabem, mas não são alienados, porque admitem uma dor que desaliena, uma dor que no coração se transforma num sofrimento de questões não respondidas.
É, em geral, assim que as pessoas vão passando pela Terra. Agora, tem outras que estão aqui sabendo de onde vieram, por que vieram, quem são, o que estão fazendo aqui e para onde vão. Tem gente que diz que tem resposta a essas questões em vários grupos de religião da Terra. Nem todos pacificadamente. A maioria deles tem medo de, se comportando mal, terem que se reencarnar, ou aqueles que, em se comportando mal, temem que podem fazer uma transmigração da alma e voltarem louva-a-Deus, borboleta, gafanhoto, osga, lagartixa, dragão de Komodo, seja lá o que seja. Tem aqueles que creem que vão ter que atravessar provavelmente um purgatório longo para se purificarem das suas impurezas e, quem sabe, atingirem dimensões superiores. Tem todo tipo de concepção. E tem também aqueles que sabem que a existência é séria, porque têm as respostas para as questões essenciais, que é de onde eu vim, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Há um significado eterno e transcendente para a existência, para a vida. E esses que assim creem, e que creem que pela fé, por crerem em Cristo Jesus, eles já passaram da morte para a vida e que já estão ancorados numa pátria sem etnias, sem separações, sem privilégios, sem supremacismos, sem nada, uma dimensão de glória. E essas pessoas atravessam felizes pela vida. Nem sempre são gargalhantes. Eu, por exemplo, não sou um ente gargalhante, mas eu sou feliz. Eu tenho paz, eu não tenho medo de viver, não tenho medo do passado, nem do presente, nem do futuro, não tenho medo de morrer. Sei que eu sou um cidadão da eternidade. Eu estou apenas peregrinando aqui pelo espaço-tempo do planeta, mas a minha vocação é a eternidade infinita, indescritível, indizível, inesgotável e absolutamente cheia da explosão de um amor que a gente não consegue nem experimentar na Terra, porque hoje ele nos explodiria. Essas pessoas são as que creem no Evangelho. E, por causa disso, elas podem responder essas perguntas essenciais e podem viver com paz, porque os seus pecados estão perdoados pela fé. E porque a certeza da travessia está garantida, porque Jesus já jogou a ponte para o outro lado. Ele é o sumo pontífice, ele é o sumo sacerdote, ele é a construção eterna desse vínculo. Eu sou inarrancável desse lugar de estabilidade eterna que é meu e que é de todo aquele que crê com simplicidade nesse amor, nessa graça de Deus, da qual ninguém pode nos separar, porque ele é fiel e ele jurou por si mesmo que, se eu crer nele de todo o meu coração, ninguém me arrancará das mãos dele, ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem em nenhuma dimensão.
Eu sou essa pessoa, eu não estou fazendo propaganda de nada, não. Eu só estou contando uma história pessoal do que acontece quando a gente se entrega mesmo, se abandona, perde o medo e se ancora nessa verdade sublime. E se sabe, filho da luz, filho da ressurreição, filho da alegria eterna. Aí, uma vez que isso se instala na gente, não há mais lugar para a gente brincar de viver. Não há mais lugar para a gente brincar de existir. Não há mais lugar para a gente brincar com o próximo, como se ele pudesse ser um objeto do nosso desejo descartável, do nosso uso temporário, da nossa sedução inconsequente, das nossas promessas sem garantias, das nossas palavras sem raízes, na verdade. Se não somos assim, mas se estamos plantados na rocha, que é a palavra de Jesus, que é o Evangelho puro e simplesmente praticado, que é o próprio Cristo, que é a pedra que os construtores rejeitaram e que veio a se tornar a principal pedra angular da existência, em qualquer que seja a sua dimensão. Ele é a pedra maravilhosa de todas as dimensões da Terra e de qualquer outra forma ou nível de existência. Ele, o Cristo eterno, o Cordeiro imolado antes da criação de todas as criações, de todos os universos, ele que se esvaziou de tal modo que a criação é o esvaziamento de Deus. E nós não sabemos nem a grandeza dessas múltiplas criações que decorreram do fato de que ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. E se apresentou como primogênito da criação, se apresentou como um homem, se apresentou como figura humana, se apresentou como um ser real e concreto e encarnado no espaço-tempo. Embora o Cristo de Deus seja eterno e Jesus tenha vindo há 2000 anos atrás. Jesus é o Cristo, mas Cristo é, antes de Jesus encarnar, o Cristo. E bem-aventurado é aquele que está me entendendo. No entanto, o que eu quero falar com você hoje, aqui em Mateus 18, de 6 a 9, é sobre o seguinte tema, que é para aqueles que dizem que creem, que dizem que acolheram e foram acolhidos por Jesus. É para aqueles que dizem que podem dar respostas a essas perguntas essenciais, desde que creram que Jesus ressuscitou dos mortos e reverteu o poder da morte na vida de todo aquele e aquela que crerem. E que a própria existência como um todo tem a sua esperança nele. Porque toda a criação geme, mas nele ela será redimida do cativeiro, dessa vaidade, da perversão ambiental, da predatoriedade, da mente adoecida e pecaminosa dos humanos que odeiam a criação e todas as criaturas e o próximo.
Hoje eu quero falar para aqueles que dizem que sabem, mas que vivem brincando de saberem e não percebem como esses que dizem que sabem, mas não botam a sua raiz no chão profundo do coração do mandamento de Deus, que é o Evangelho de Cristo em Jesus. Tem muita gente brincando disso, a maioria brinca disso. A maioria dos que se apresentam a mim como sendo cristãos não são discípulos da raiz do Evangelho. E é, portanto, com todo aquele que, olhando para dentro de si mesmo, identificar a possibilidade de que seja nesse estado que você esteja vivendo, é que eu quero conversar algumas coisas rápidas sobre esse tema: tropeço, escândalo e renúncia do mal. Repita comigo: tropeço, escândalo e renúncia do mal. Se você está repetindo comigo, bote corações ao alto, que eu quero ver subindo aqui. Repita: tropeço, escândalo e renúncia do mal. E diga amém e queira aprender e absorva. Aleluia. Ainda bem, corações ao alto, vamos chegar juntos, todos nós, e vamos convidar os muitos que hoje não estão aqui com a gente. Deve ter sido pela ausência de ontem, mas se alguém não está ao vivo aqui, a gente tem tido o dobro desse número nas reuniões ao vivo, mande para os amigos que você sabe que não perdem e que não gostam de perder. Corações ao alto, lindos, lindos, lindos aqui. Olha só, é sobre isso que nós vamos falar: tropeço, escândalo e renúncia do mal. Foi Jesus quem disse, e ele disse isso aos discípulos. É tudo conversa com os discípulos, que começa aqui atrás, no capítulo 16. Ele começa a advertir os discípulos. Aí Pedro faz aquela confissão do tu és o Cristo. É acolhido e também é advertido. Aí Pedro é tentado e pensa que nele a revelação de Deus é em escala industrial, e aí cai numa aberração. E Jesus o exorta e os chama a seguirem-no, a obedecerem-no, a tomarem a sua cruz. O significado disso é chamar o Evangelho para a vida e viver as implicações do Evangelho na vida. É tomar a cruz, negando-se a si mesmo e seguindo a Jesus. E aí ele se transfigura diante de 3 deles, que viram aquela glória extraordinária. E ele continua a conversa com eles, ensinando-os o significado da fé, do jejum. E é no meio de discípulos que ele ensina que, para não se criar escândalo nos reinos desse mundo, a gente se torna e anda como um cidadão limpo, conforme a nossa consciência, não do regime, mas a nossa consciência do reino dos céus, da justiça do reino de Deus. E aí, naquela mesma hora, alguns deles começaram a querer saber quem era o maior no meio deles. Portanto, é uma conversa de cardeais, de candidatos a papa. É uma conversa de candidatos ao apostolado, ao episcopado, a qualquer que seja a coroa de veneração. São pessoas que querem ser
do 33º grau de qualquer que seja a maçonaria religiosa, na qual venham a pertencer. Quem de nós é o maior? É a pergunta que descaradamente brota aqui. Aí Jesus diz, olha, se vocês não se tornarem e não se converterem, não virarem como crianças humildes, não se tornarem pequeninos, não tiverem a mente pura, o coração limpo, enquanto vocês não renunciarem esse espírito de César, de Roma, de Herodes, do Sinédrio, dos reis e dos governadores deste mundo, enquanto vocês não renunciarem a esse espírito de autoridade, que não quer exercer a autoridade para o bem, mas apenas para o exercício do poder de si mesmo, vocês não foram chamados para isso. E se vocês não se converterem desse espírito, se vocês não entenderem que o reino de Deus não chama de grandes a esses, mas o reino de Deus chama de grandes os que servem sem se medir com ninguém, sem se comparar, sem nem perceber, sem nem acharem que estão fazendo qualquer coisa, que fazem tudo e depois ainda se acham servos inúteis. Tem que ser, no mínimo, assim, para ter valor. Mas enquanto vocês não se entregarem por espontaneidade voluntária, por amor à alegria e ao privilégio da entrega, vocês não terão se convertido ao Evangelho como uma criança simples, obediente, que aceita a instrução, aceita a mudança, aceita a aprendizagem, que a acolhe, que a pratica, que a repete, que deixa a gente ficar feliz pela demonstração de que o que estamos ensinando está sendo introjetado, como a gente sente no coração de filhos pequenos, netos, netinhos, como a nossa netinha caçula agora, até há uma semana atrás. Quanta coisa nova, quanta coisa ela aprende, repete, deixa a gente feliz com a inteligência, com a sabedoria, com a absorção. Os nossos netos crescendo, se desenvolvendo em estatura, em formosura, em graça, diante de Deus, diante dos homens, os nossos filhos ficando com a cabeça e a barba branca e aprendendo o caminho de um ser humano bom, de caráter. Essa é a alegria, é de ver que aqueles que vão sendo gerados na perspectiva desse amor, no chão dessa pavimentação, venham a se tornar gente madura, e só é madura quando se converte à simplicidade de uma criança que não para de aprender, que aprende para sempre. É o que Jesus diz aqui no início desse capítulo 18. Para isso, você tem que aprender a se humilhar, tem que aprender a receber, se humilhar e receber. Se humilhar, aprender, se curvar ao ensino puro de Jesus e do Evangelho e receber os pequeninos, carentes, simples, necessitados, especialmente. É com esses que Jesus está falando. E agora ele fala, olha, prestem atenção nos tropeços, nos escândalos, e vocês vão ter que se salvar disso, aprendendo a renunciar do mal. Ele diz no verso 6, qualquer, porém, que fizer tropeçar
a um destes pequeninos, na versão de Marcos 9, Lucas 17, ele diz: a um desses meus pequeninos irmãos, a um desses meus pequeninos irmãos, qualquer um que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, gente que colocou a confiança em mim, e vocês foram lá em meu nome, falaram, eles creram, eles vieram, eles se entregaram, eles confiaram, eles se deram, eles levaram a sério, eles foram completamente sinceros, eles fizeram renúncias e renúncias e renúncias para serem honestos com o Evangelho. Aí, de repente, eles começam a descobrir que isso, da sua parte, é só para eles, que você vive uma vida diferente dessa, que você trapaceia, você mente, você seduz, você inventa histórias mentirosas sobre o poder de Jesus. Você acha que os fins justificam os meios. E você acha que porque você fala como um papagaio a respeito do nome Jesus e de uma pequena historinha com aleluias, glória a Deus, os céus estão devendo a você alguma coisa. Então, até o dinheiro dado em confiança para projetos de ajuda aos necessitados, quando você não embolsa tudo, você pega uma boa parte, às vezes a maior parte. E aí eles ficam sabendo disso, que você os aconselha a serem fiéis num casamento, numa relação, num vínculo, mas vocês traem, que eles demandam verdade, mas vivem na mentira, que eles criam obstáculos como provas para o próximo, mas eles mesmos vivem numa existência paralela de concessões e de autoindulgências permissivas, hedônicas, pecaminosas, mentirosas, hipócritas, perversas, que vocês botam toneladas sobre o outro, enquanto vocês mesmos não se comprometem com coisa alguma. Vocês dizem que Deus vai abençoar quem fizer determinadas coisas, mas vocês mesmos não fazem coisa nenhuma e dizem que são os representantes que recebem a sua participação em dinheiro, em suor, em sangue, em trabalho, em tempo, em doação, em fins de semana, em distância do marido, da mulher, dos filhos, tudo em nome de Deus. E quando você se arrebenta todo e vai falar que não deu certo, eles dizem que a culpa é sua, porque você não creu direito, não aprendeu ainda a crer, tem que voltar para o fim da fila, tem que fazer a jornada desse São Judas arranca-costelas da gente, que não tem fim. A peregrinação está fadada a ser sempre para a sua frustração. Aí você que tinha crido diz, meu Deus, e pensa que Jesus é isso. Não te ensinaram a ler o Novo Testamento, nem a ouvi-lo de carreirinha, como você pode ouvir com a minha voz aqui no YouTube, Novo Testamento de carreirinha.
não ensinaram a você o que Jesus veio fazer, o que Jesus ensinou e como se deve viver. Ao contrário, chamaram para eles mesmos prerrogativas de semidivindades ou até de divindades, de profetas do Senhor, e cresceram tanto como totens idolatrados diante dos seus olhos, que a sua queda foi esbagaçadora, foi aterradora. É isso que diz o verso 6, em primeiro lugar, como o Braulio vai colocar aí para você ver. Primeira coisa, tropeço. O que é tropeço? Eu acabei de descrever para você. Esse é o tropeço. Não precisa que você faça para que o outro veja. A característica do tropeço é que o outro tropeça em você, enxerga você, se desanima totalmente por sua causa e vai embora. Nunca mais quero ouvir o nome Jesus, porque Jesus ficou à tua cara. O Evangelho ficou com os contornos da narrativa mentirosa da sua vida. Ele não consegue mais ler o Evangelho de Mateus, ele só lê o Evangelho do Marcelinho, da Joaninha, o Evangelho do Zezinho das Candangas, lá da igreja, do seu cantor gospel. Era isso que ele via, e ninguém o estimulou a crescer. Disseram para ele que bastava cantar e doar e estar presente, que Deus era assim mesmo. Quando ele descobriu que a vida dos outros era de outro modo e que ele era apenas a bagaça dessa expressão, isso foi um tropeço para ele. Qualquer um, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, cuidado, cuidado. Jesus disse, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande, grande, grande pedra de moinho. E ele estava ali nas imediações do Mar da Galileia. Era daquele cenário que ele falava, era melhor. E lá você até hoje acha pedras enormes de moinho, de meia tonelada, com aquele buraco no meio, para girar na moenda. Ele diz, era melhor pegar uma pedra dessa aqui, amarrar, e ir lá para o meio do Mar da Galileia e deixar cair lá e morrer, lá no fundo, com as pernas para cima. Era melhor do que sabendo de tudo que você já sabe, de tudo que você já entendeu, de tudo que você alcançou, você deixar a sua existência como um tropeço para o próximo. Desses pequeninos que Jesus diz que não se desenvolveram ainda, que não têm anticorpos, que não têm defesa, e que foram abusados ou que foram subestimados e que não tiveram o cuidado, o carinho do Evangelho quanto a tratarem a vida do próximo com essa reverência, sabendo que esse pequenino que crê em Jesus é um daqueles que ele disse, meus pequeninos. Não brinque com esses pequeninos. Não é gente de pouca idade, é gente de pouca compreensão, de pouca consistência, de pouco entendimento, de pouca maturação. É gente que ainda não teve a oportunidade, ou é gente que nunca terá, ou é gente limitada,
limitada para entender, mas não é limitada para sofrer a percepção da minha ou da sua incoerência. Era melhor, Jesus disse, amarrar uma pedra de meia tonelada e se jogar no meio do mar da Galileia do que ficar fazendo esse pessoal pequenininho tropeçar. Essa é que é a coisa feia. E esse tropeço que faz tropeçar não é porque o cara viu que você é um ser humano. A humanidade não faz tropeçar. O ser pequenino não se choca quando ele descobre que você é humano, porém sincero. O que ele se choca e desiste de tudo é quando ele vê que você é um santarado, mentiroso, hipócrita, dissimulador, enganador, surrupiador, mentiroso, e que faz Deus ficar com a sua cara, faz Jesus ficar com a sua focinheira e faz o Evangelho ficar com a narrativa dos seus enganos. Cuidado. Eu creio em cada palavra do que está escrito aqui. E acho que é para tomar todo cuidado. Profundezas do mar não é um mar líquido. É um abismo. Pode mergulhar você no inferno das depressões, nas regiões abissais da alma. E você está lá preso por um peso de uma certeza culposa que não faz você ter a leveza de voltar, porque você sabe o que fez. Sabe hoje ainda. A segunda coisa a ser entendida hoje é o que é escândalo. Tem gente que pensa que escândalo é o que o cantor gospel fez, porque se divorciou, ou é o que o pastor, que não aguentava viver um casamento que era uma farsa, fez e pediu separação, ou a mulher dele, como essa semana. Eu recebi aqui uma carta de um irmão, pastor presbiteriano, e onde estão uma quantidade enorme de amigos meus de sempre para o resto da vida, queridos. Ele me escreveu dizendo: Caio, a minha mulher me pediu divórcio, porque ela perguntou se eu ainda a amava como mulher, e eu achei que ela merecia a minha sinceridade, e eu disse que ela era a minha melhor amiga, a pessoa em quem eu mais confiava, mas eu não conseguia vê-la como mulher já há muitos anos, e que eu não sentia nenhum tipo de atração por ela, e que ela não merecia ser enganada, e ninguém merecia, mas que eu não queria me separar, eu só não queria fazer dela uma mulher casada, porém celibatária, uma viúva em vida. Não. Aí ela disse: então eu quero o divórcio. E eu comuniquei na igreja que ela tinha me pedido o divórcio porque eu tinha dado essa resposta. E a igreja então me escreveu uma carta dizendo que eu não preciso mais voltar à igreja que eu fundei algumas décadas atrás. Todo mundo que está ali cresceu comigo, mas os presbíteros disseram que eu não preciso mais voltar, que vão depositar o meu salário todo mês até dezembro, mas que de dezembro em diante eu estou por conta própria. Tudo que eu fiz na vida foi estudar teologia, foi ir para o seminário, já estou
na meia-idade, no meio dela, não sei o que eu vou fazer. Eu falei, meu filho, é normal e que isso aconteça. E não houve nenhum escândalo. O escândalo, quem está cometendo, são os que estão tratando o cara assim. Porque o que é que eles deveriam fazer? Eles deveriam acolher a mulher dele, dizer, olha, vocês vão se separar, mas vocês não vão ficar sem salário, nós vamos continuar cobrindo até que o seu marido tenha encontrado uma alternativa para vocês em termos salariais, ou até que você mesma encontre alguma coisa para você. Mas acerca dos filhos, ele terá sempre responsabilidades perenes, como você também. Era isso que deviam ter feito. Então, nesse caso, quem é que praticou o escândalo? A menina infeliz no casamento e o pastor angustiado porque não conseguia amar a mulher que merecia ser amada, num casamento que foi feito praticamente na adolescência, dentro da igreja, nas reuniões de mocidade, quando ninguém sabia nada de nada e se casaram quase que por indicação. O escândalo é não ter maturidade, não ter acolhimento, não ter compaixão, não ter as misericórdias de Cristo Jesus, que nunca mandaria ninguém embora, que providenciaria mais cuidado, mais carinho, como diz Paulo, porque no corpo de Cristo, aqueles membros que nós julgamos que têm importância inferior ou que têm menos pudor, como a genitália, esse membro a gente cobre de muito maior honra, cobre, recobre e protege. Por que que no corpo de Cristo, como expressão da fé, quando alguém vira genitália, vira bumbum, vira ânus, leva logo um supositório de Itu, ou é logo capado e seu prepúcio oferecido como prêmio de disciplina? Quem é que está escandalizando quem e o quê? Os filhos desses pastores vão amar a igreja para sempre. Até a terceira e quarta geração, provavelmente esse pessoal não vai querer nem chegar perto. Quem é o escândalo? O escândalo é Paulo, que diz para os gentios, para os não-judeus, viverem como gentios, comerem as comidas dos gentios, beberem as bebidas dos gentios, com alegria, com gratidão, com ação de graças, na presença de Cristo, com sobriedade, com moderação, com solidariedade, repartindo os que têm mais com os que têm menos, e os que têm menos ajudando e socorrendo, às vezes emocionalmente, afetivamente, de algum modo, aqueles que tendo mais conseguem ajudar. É corpo, é troca, é mão lavando mão, é gente ajudando áreas que não podem se ajudar a si mesmas. No corpo de Cristo tinha que ser assim. Quem é o escândalo? Quem é o escândalo? É o puritano que diz, não chegue aqui, porque aqui a nossa igreja é santa. E diz isso a uma menina que ficou grávida aos 16 anos na igreja de um namorado do mundo, na escola. Disciplinam a menina, ela vai amar vocês para o resto da vida. Ela vai carregar a memória, desculpem a expressão, mas é a única que me ocorre no meio de um português com certa vasta vernacularidade,
a única palavra que me ocorre é escrotice. Essa menina vai amar você, vai amar a igreja, vai amar a Deus e a Cristo. Ela vai adorar essa coroa de escrotice que você colocou na cabeça dela. E você quer saber onde reside o escândalo? Quer saber? Tem aqui um monte de gente com temor e tremor, ouvindo essa palavra singela, simples, porém pesada, mas é de Jesus, eu só estou repetindo. E tem gente dizendo barbaridades às vezes. E eles estão lutando contra Cristo, embora eles achem que a palavra é minha só porque sai da minha boca. Mas o que sai daqui é a palavra de Cristo. Cuidado para você não brigar com essa espada de dois gumes que está saindo aqui da minha boca, na sua direção e na minha direção também. Escândalo. Olha, e ai do mundo, por causa dos escândalos. Porque é inevitável que venham escândalos. Quando ele diz é inevitável, ele não está falando daquelas pessoas que não sabem de nada. Ele está falando daqueles que sabem de tudo, por isso é que é um escândalo. Não é o pequenino que tropeça, é aquele que dá a banda, que faz tropeçar, e que faz isso por deliberação. Faz isso por superioridade em nome de Deus. Esse escândalo descrito por Jesus só pode ser praticado por religiosos, por crentes e por discípulos soberbos e arrogantes, supremacistas que esqueceram que foram salvos exclusivamente pela graça, pelo favor imerecido de nosso Senhor. Esses são os escândalos. São esses caras de pau. São essas carrancas de perversidade dogmática piedosa. Ai do mundo, coitado do mundo por causa dos crentes. Ai do mundo por causa dos crentes. Porque, por causa dos escândalos, o escândalo aqui é o cara que o mundo olha e diz, não, esse cara não tem o direito, porque ele sabe, ele fala de amor, de perdão, de graça, ele fala da salvação, ele não pode. Mas ele chega e ele trapaceia, e ele engana. Ao mesmo tempo em que ele bota a cara de santarado para fora, e ele julga, e ele expulsa, e ele se autoglorifica, se autocoroa, e ele não para de crescer nas hierarquias dos anjos, dos arcanjos, dos querubins, dos serafins. Ele não tem limites para a glória dele próprio. Teu nome e a tua unção, deixa eu te dizer, você foi ungido com a unção do escândalo. Religioso, arrogante, supremacista, é ungido com a unção do escândalo. Terceiro lugar, cuidado com o tropeço. Você tome cuidado para não tropeçar nos outros. Fique sabendo que está cheio de gente com a perna estendida para você cair no caminho. E você que pensa que está em pé, tome cuidado para que não caia. Porque o grande escândalo não vem de meretrizes nem de pecadores. O grande escândalo vem de gente que diz, não te chegues para mim, porque eu sou mais santo do que tu. Como diz Isaías 65, aquele texto nojento, povo que diz, não te chegues para mim, porque eu sou mais santo do que tu.
Eis que tu estás diante de mim como uma fumaça que eu estou para espirrar. Era uma alusão aos incensos daqueles cultos dos crentes da arrogância, da supremacia. Ele diz: esses incensos de vocês são como uma fumaça coçando nas minhas narinas. Eu vou espirrar o espirro do Todo-Poderoso na cara da mentira de vocês. Tá aí. Esse é o escândalo. E o que é renúncia do mal? Jesus segue, diz: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que os crentes deixem de escandalizar o mundo. O mundo vai ser escandalizado pelos crentes, pela mentira, pela hipocrisia, pelo supremacismo religioso. Mas ai do ser humano pelo qual vem essa atitude, ou pelo grupo de seres humanos, ou pelas comunidades, ou pelas igrejas, chame você do que queira chamar, esse supremacismo praticado em nome de Deus, como era o caso no contexto antecedente dos fariseus e dos religiosos. Cuidado para vocês não ficarem como eles, porque assim como eles escandalizam, e eles dão bandas e fazem cair e tropeçar, e o juízo deles é algo tão pesado que não dá nem para pensar, vão ser mergulhados às regiões abissais da agonia. Também não vivam nessa atitude, porque essa atitude é o que faz vocês se tornarem aquilo que choca o mundo. Olha, para Jesus dizer, coitado do mundo, é o que Jesus está dizendo, coitado do mundo por causa dos crentes. O que você acha que Jesus está dizendo hoje acerca do mundo no Brasil? Eu não tenho dúvida do que eu vou dizer. Jesus está dizendo, pobre da sociedade brasileira por causa dos crentes que nela existem e que são escândalo. É bancada da Bíblia que escandaliza. É crente se armando para todo lado. É gente que não converte o coração, que odeia o próximo, que não seja conforme a cartilha da religião. Esse aqui é o escândalo, essa é a maldade. Pobre do mundo por causa dos crentes. Pobre do mundo por causa dos crentes. Porque é inevitável que venham. Mas ai daquele pelo qual esse escândalo praticado em nome de Deus e de Jesus chega para deixar o mundo de boca aberta, para o mundo não acreditar, dizer como hoje se diz, e há muito tempo se vem dizendo no Brasil, não dá para acreditar. Eu ouço, há quase meio século eu ouço pessoas me dizerem, Caio, no teu Jesus eu creio, mas no Jesus dos crentes eu não quero nem ouvir falar. De tão nojento, eu digo, você não está me dizendo nada novo, porque se você abomina esse Jesus deles, eu tenho 1 milhão de razões de consciência a mais do que você para abominar isso também, porque não tem nada a ver com Jesus nem com o Evangelho, é escândalo. Ai do mundo por causa dos crentes. Aí Jesus fala aos crentes que queiram ouvir a sua palavra, que é preciso haver renúncia em nós. Renúncia do mal, já falei aqui 1 hora, me perdoe. Tem que haver renúncia do mal. Portanto, é uma continuidade que evoca tudo isso. E evoca o público. E o público são os crentes, são os discípulos, os apóstolos. Portanto, por causa disso,
É para Pedro, Tiago, João, eu, você e o barquinho, para todo mundo. Se a tua mão, tuas ações, teu poder funcional, operacional, tua capacidade executiva, ou se o teu potencial fazedor, ou se a tua volúpia fazedora é tão grande, ela pode vir fazer você tropeçar. E eu sei exatamente isso, porque foi no conjunto dessas coisas que eu mesmo tropecei. Mas Jesus fala aqui da tua mão, do teu poder de execução, que é tão poderoso que você começa a dizer que os fins justificam os meios para fazer e para se auto-justificar. Jesus disse isso aqui, mesmo que seja um poder, mesmo que seja um recurso extraordinário, mas se está sendo usado e você não sabe usar para o bem, só usa para o mal, se a tua mão, se o teu poder de execução está nessa condição, corta a tua mão. Corta. Se a tua mão ou o teu pé te fazem tropeçar, se os teus membros de ação, de movimento, te fazem tropeçar, e se você tropeça, você vira um escândalo. E se você se transforma num escândalo, você vira num tropeço para os outros. Então, olha primeiro para você mesmo. É você que tem o poder de fazer as coisas se arruinarem. O perigo não está nunca fora de mim, está em mim. E até o que de mim pode haver de mais poderoso, se eu não dedicar à prática do amor carinhoso, solidário, misericordioso, justo, leal, fiel, resiliente, perseverante, esperançoso, animador, curador, se não for um poder que se dedique na direção de levantar, de ajudar, de ensinar, de abrir os olhos, de esclarecer. Se não for assim, e se não for para essas finalidades, se for em outra direção, corta tua mão, corta teu pé. E aí ele diz a razão, melhor é entrares na vida, no significado de viver com Deus, para Deus, segundo Jesus, segundo o Evangelho, segundo a qualidade da eternidade. Porque é melhor entrares na vida manco ou aleijado, como se fosse possível. Nessa vida verdadeira, não há mancos nem há aleijados. Só na manifestação desse mundo é que tem gente que te diz: mas, rapaz, você tem tantos dons, como é que você se restringe a isso? Eu me lembro do meu pai, que foi um advogado de uma capacidade extraordinária, uma cultura, uma inteligência imensa. Ele entrava... Papai tinha talvez uma ou duas histórias de uma perda qualquer numa questão advocatícia. Ele ganhava tudo e ganhou tudo enquanto ele advogou. Dava nó em pingo d'água. Até que ele chegou à conclusão de que ele era tão bom daquele jeito porque ele não conhecia ninguém que mentisse com habilidade jurídica e com um invólucro vernacular e literário tão enriquecido, com citações e citações dos clássicos e dos historiadores romanos e do direito romano e da evolução do direito. Era tão impressionante, tudo de memória, tudo delirante, que quando ele concluía, o juiz não queria nem saber, ele já tinha vencido. Até o adversário dele já estava constrangido. E ele ganhava. Aí se converteu
e não foi mais querendo advogar, e a gente não entendia, ele não aceitava quase nenhuma causa. Quando aceitava, a gente dizia: por que só essa que o senhor aceitou e não as outras, pai? Porque eu iria ganhar as outras fácil, mas eu ia ter que mentir muito. Então eu prefiro ganhar bem menos, mas não ter que mentir nada. E ele foi, até que chegou uma hora que ele disse: eu não tenho mais tempo para me dedicar nem às causas que eu não preciso mentir, porque eu estou aqui para advogar uma única causa, que é a causa daquele que advogou a minha eternamente. E aí nós voltamos para Manaus, ele que antes da gente sair em 64, estava entre os 2 ou 3 homens mais ricos do estado, voltou agora para viver de 2 salários mínimos que o presbitério oferecia, morando numa casinha na beira do rio, que tinha mais sapo do que qualquer outra coisa. E quem é do norte sabe o significado das formigas jiquitaias. Quando você sentava naquele vaso, num banheiro lá fora do quintal, aberto numa força direta, com os dejetos, com aquele cheiro característico, que minha mãe vivia jogando lá dentro tudo que ela podia para diminuir o cheiro, o mau cheiro. E se você sentasse ali sem ter passado e feito uma asepsia contra as formigas jiquitaia, você sentava e, por mais rápido que fosse sentada, você sairia para coçar as suas nádegas o resto da tarde. Aquela picância ardida, infernosa das formiguinhas jiquitaias. Lá foi ele para aquela casa, e o governador ficou sabendo. Mandou chamá-lo. Aí ofereceu a ele a Secretaria de Justiça do Estado, dizendo: doutor Caio, um homem como o senhor, com a sua inteligência, e eu não posso, como governador, permitir que o senhor volte para o Estado e eu não lhe ofereça, no mínimo, a Secretaria de Justiça. Ele disse: não, obrigado, governador. Explicou para o governador por que não. O governador não aceitou, mandou chamá-lo depois. Escuta, e a gente poderia indicar você para a Procuradoria-Geral do Estado. Aí meu pai disse: eu não quero não, governador, eu já fui procurador-geral na minha juventude e eu conheço bem, eu não quero. Ofereceram 3 coisas, uma delas era para ele passar lá 1 ou 2 vezes na semana, deixar umas rubricas e tomar um café com o colegiado de ajudantes e pronto. E ele disse: não, eu agradeço. Eu já tive experiência bastante para saber que esse não é o meu lugar. E eu agradeço de todo o coração. Mas, em outras palavras, eu cortei o pé e eu cortei a mão. Isso me faz tropeçar. Eu quero entrar inteiro na vida. E ele sabia como aquilo era traiçoeiro para ele, porque ele gostava de cada uma daquelas coisas. Como aqui se diz, prosseguindo, é melhor entrares assim, porque se um dos teus olhos, da tua inteligência, da tua compreensão, da tua cognitividade, se a tua percepção, se a tua astúcia, se a tua previsão te faz tropeçar, se a tua inteligência avantajada te faz tropeçar porque te põe num caminho de tentação, de manipulação, de uso desse recurso contra o outro, é melhor que tu arranque os olhos e lance os olhos para fora de ti. Arranca. É melhor andar cego no mundo, para o mundo, do que tendo supostamente toda a capacidade da malandragem terráquea, toda a astúcia, todo o olhar para todo lugar
por causa disso tu vieres a tropeçar. A minha mão já me fez tropeçar, os meus pés e os meus olhos. Meu poder de realizar, meu poder de chegar e andar até onde eu quisesse na terra, e o poder de olhar e ver para além do que a maioria conseguia enxergar. E deixa eu te dizer, eu tive que renunciar. E continuo renunciando, porque se eu tivesse me entregue aos meus potenciais, os meus talentos e os meus dons e as minhas capacitações já teriam acabado comigo há muito tempo. Eu seria um tropeço para os pequeninos. Eu seria um escândalo para o mundo. E eu seria um recurso do mal contra aquilo que é o fruto do bem. Por isso é necessário, se eu quero andar com Jesus de verdade, eu quero usar os meus melhores recursos, como eu quero ver uma nova geração de discípulos de Jesus dedicados a todo tipo de ciência. Gostaria que muita gente que, se sentindo vocacionada antes, foi para os seminários, agora vá para as universidades, que entrem nos ambientes universitários, que aprendam, que cresçam e que se encham de fé. É aquilo a que eu quero dedicar o meu esforço nas próximas gerações. Chega de seminarista, a gente precisa de cientistas, a gente precisa de neurocientistas, a gente precisa de psiquiatras, a gente precisa de engenheiros de todas as engenharias, de engenheiros do meio ambiente, de engenheiros genéticos. A gente pode estudar a Bíblia com alegria, como hobby, enquanto faz outras coisas e aprende. E alguns estão aqui para se dedicarem a aprender a Escritura, para ensinarem, para facilitar a sua vida enquanto você entra como sal da terra e luz do mundo. Essa palavra não é para reduzir os potenciais, não é para você sair cortando braço e perna, você que não sabe nem que dom tem, você não precisa fazer nada. Primeiro a gente precisa saber quem a gente é, primeiro a gente precisa desenvolver os dons, para depois a gente ver o que e como aplicá-los. No entanto, toda a nossa riqueza tem que ser manifesta, como mãos que criam, pés que me levam aonde eu tenho que ir, e como olhos que enxergam, com o olhar de Jesus, com essa hermenêutica de Cristo, entendendo toda a vida em nome de Jesus. Senhor Jesus, permite que quem ficou tenha aprendido, tenha sido estremecido, tenha sido provocado, tenha sido perturbado, tenha sido incomodado pelo Espírito da verdade e se converta ao mundo dos pequeninos, em nome de Jesus. Amém e amém.